Shalom, Rabino Shai, deve estar presente. Shalom para sua esposa, Mara Malca, todos nossos amigos, irmãos internautas, líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá, sejam todos bem-vindos. Hoje são 23 de Tammuz, do ano 5786. Também já podemos considerar 8 de julho de 2026. Estamos estudando duas porções, Merrobarot, né, que são juntas, sendo ela Matot, que quer dizer tribos, e Mazei, jornadas, com leitura integral no livro de Números, capítulo 30, verso 1, e vai até o capítulo 36, verso 13, como leitura integral. Porções para hoje, terceira e quarta aliá, mas fica a critério aí dos nossos amigos. A terceira aliá, 32 de Número, versículo 1 ao 19, seguindo para o 32, 20, verso 42, que é a quarta aliá. Temos leituras adicionais, como a Haftarah, está baseada no livro do profeta Isaías, Isaías Irmiarro, né, ou Jeremias, no caso, Irmiarro, o profeta Jeremias, capítulo 2, verso 4, e vai até o versículo 28, e segue aí para o capítulo 4, verso 1 e 2. Temos também na Brit Hadashah mais uma leitura, está aí no livro de Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1, e até o versículo 11. Nosso cooperador de hoje está aí presente, Mori Moshi, lá de Vila Velha, que a partir de agora está com a palavra, que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom, shalom Lekulam, shalom Rabin Shai, Vera Malka, shalom a todos os Roshim e todos os líderes. E vamos estar iniciando uma pequena leitura em hebraico e logo após estaremos fazendo a leitura em português. O Mikne Rav Haya, Livne Reuvem, o Levne Gad, Adsume Od, vai o et Eretz, Yazer ve et Eretz, Gilad והנה המקום, מקום מקנה, ויבואו ונגד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן, ואל נשיאי העדה לאמור. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e vieram à terra de Jazé e à terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. E vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moshe e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazé, e Nira, e Resbom, e Eliale, e Sebam, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor, que o Eterno feriu diante da congregação de Israel, é terra para o gado, e os teus servos têm gado. E disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém, Moshe disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos a peleja e ficareis aqui, vós aqui? Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Eterno lhes tem dado? Assim fizeram os vossos pais quando os mandei de Cádiz Barneia a vir esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Eterno lhes tinha dado. Então a ira do Eterno se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Eterno. Assim se acendeu a ira do Eterno contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Eterno. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Eterno contra Israel. E se vós virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto,
e destruireis todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos e, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. E não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém do Jordão, a oriente. Então Moshe lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes a guerra perante o Eterno, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Eterno, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Eterno, então voltareis e sereis inculpáveis perante o Eterno e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Eterno. E se não fizerdes assim, eis que pecardes contra o Eterno. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moshe, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Eterno, como tem falado meu senhor. Então Moshe deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disseram-lhes Moshe: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Eterno, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. Responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Eterno falou a teus servos, a isso faremos. Nos passaremos armados perante o Eterno na terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim deu-lhes Moshe aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de Yosef, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, e as cidades da terra ao seu redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Tarote, e a Aroer, e a Tarote e Sofã, e a Jazé, e a Jogbeá, e Bet-Nimra, e Bet-Haram, cidades fortes e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Resbom, a Eliale, e a Kiriataim, e Nebo e Baal, Meon, mudaram-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maqui, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moshe deu Gileade a Maqui, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou suas aldeias, e chamou-as a Ravote Jair. E foi Nobá, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-a Nobá, segundo o seu próprio nome. Amém. Então, nós temos aqui um capítulo bastante extenso, e nós vamos tentar dividir esse capítulo em duas partes importantes, fazendo algumas poucas observações quando nós analisamos os primeiros versículos. No versículo 2, por exemplo, a Torá fala que vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moshe e a Eleazar, ou Elazar, no hebraico, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo. É interessante que essa ação, a quem procurar, foi justamente uma ação louvável da parte dos filhos de Ruben e de Gade também, porque eles não saíram procurando qualquer pessoa
ou falando aquilo que traria uma Lashon Hará, mas eles foram justamente a liderança da casa de Israel. No caso, Moshe, a liderança maior, e, consequentemente, Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação. Ou seja, eles foram louváveis é, nessa questão de procurar as pessoas certas. Então, e isso mudou também, de alguma forma, o norte, porque eles tiveram ali uma orientação da parte daqueles que tinham também uma orientação da parte do Eterno. Assim como Moshe era submisso às orientações do Eterno, assim como toda a liderança ali era submetida ou submissa às ordens e às designações do Eterno. Então, essa ação, ela foi uma ação realmente louvável. E, no decorrer, vai ser passado essas orientações para que haja uma direção certa das coisas. Então, aqui a gente aprende uma lição muito importante. É a quem nós procurarmos, mesmo que eles já tinham assim um projeto, mesmo que eles já tinham um desejo, uma intenção, que era justamente permanecer na terra onde eles estavam e não atravessar o Jordão. Porém, eles foram louvados, eles tiveram uma atitude louvável porque foram procurar a pessoa certa. Então, isso é muito importante para cada um de nós. A quem nós temos procurado para receber orientações? Ou às vezes nós temos algum projeto que isso requer uma orientação divina, que isso compromete a questão espiritual e outras questões também importantes em nossa vida. A quem nós temos procurado para obter uma orientação? Então é importante nós procurarmos as pessoas corretas, as pessoas certas, que são aqueles que estão nos liderando, aqueles que estão nos ensinando. E com toda certeza, sem sombra de dúvidas, nós teremos êxito, porque assim eles tiveram, porque eles, apesar de terem aquele desejo de realmente estar naquelas terras, mas Moshe ele os exortou, lhe dando a possibilidade de que o seu desejo ali fosse cumprido, né, como aconteceu, mas dentro de uma condição. Então, houve êxito, na verdade, naquilo que eles fizeram, porque procuraram a pessoa certa. Então, isso é muito relevante para as nossas vidas, porque não é todo mundo que a gente pode procurar orientação, não é a qualquer pessoa que nós devemos ir para conversar determinadas coisas. Então, nós precisamos procurar a pessoa certa, que assim nós teremos êxito. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Então, eu queria começar louvando, ou até mesmo, né, parabenizando aqui esses personagens, porque a atitude deles em procurar a liderança foi extremamente importante, foi extremamente correta. Então, fica uma lição para as nossas vidas, uma reflexão importante para as nossas vidas. Um outro detalhe que nós vamos ver, eu vou estar projetando aqui em tela, nós temos dois PDFs paralelos, vou tentar projetar aqui. Quando nós analisamos aqui o capítulo 32, verso 5, aqui nós temos um detalhe muito importante, porque Moshe ele vai adverti-los acerca de uma atitude que eles deveriam tomar, que era sobre a travessia do Jordão. O quanto era importante essa travessia. E essa travessia do Jordão, ela estava relacionada até mesmo à identidade de todas as tribos. Porque nós vamos ver aqui uma palavra hebraica
que tem a ver justamente com o povo designado pelo Eterno, desde Abraão, porque Abraão leva este nome. Ele é o primeiro a conter este nome, ser chamado por este nome. Então, nós vemos aqui uma questão que essa travessia do Jordão não era algo meramente geográfico, mas era algo espiritual, era algo que marcou a história de Israel, tanto no quesito do ocorrido mesmo, histórico em si, quanto também tendo ali a sua importância espiritual, que representava essa travessia. Nós vamos ver no versículo 5 que ele diz assim: e disseram mais, se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. É muito interessante que a maneira como eles também vão falar faz toda a diferença, porque na realidade, de acordo com a colocação do texto, eles não vão reivindicar, eles na verdade vão colocar a expressão se, que é uma expressão muito importante para a abertura desse diálogo que eles vão expor aqui para a liderança de Israel. Nós temos a expressão hebraica usada aqui em tela, im, e a expressão matsano. Matsano significa achar, significa encontrar. Então, eles não vão reivindicando nada, na verdade, eles colocam se justamente pedindo ali uma aprovação, ou até mesmo, caso contrário, uma reprovação. Então, é uma outra lição importante, a forma como eles vão fazer essa abordagem acerca desse lugar, dessa região, onde eles tomariam posse. Então, o versículo ele continua dizendo assim: desse esta terra, ou seja, ele coloca o se achamos graça aos teus olhos, desse esta terra aos teus servos. Isso é muito interessante também, é uma outra questão. Eles não vão ocultar a expressão servos. Em hebraico, seria os teus servos, né? A palavra servo seria a palavra eved. Eved vem da palavra avad. Avad significa trabalhar, executar um serviço, e ele diz em hebraico, la avodecha, que seria essa palavra aqui, la avodecha, ou seja, os teus servos. Então, eles se consideravam servos de Moshe e da liderança. Por quê? Porque, na verdade, Moshe era superior a eles, o qual estava liderando, conduzindo. Então, eles eles demonstram esse reconhecimento. Então, isso é muito, muito interessante, a maneira como esses homens, eles vão fazer essa abordagem. E eles dizem, não nos faça passar o Jordão. A expressão passar, em hebraico, seria a expressão avar. A raiz em si seria avar. Avar, aqui no caso, ela está conjugada, que seria ta'avireno. Ta'avireno, a palavra está destacada aqui em vermelho. Ta'avireno é uma palavra muito interessante, por quê? Porque essa raiz, que vem de avar, ela vai dar origem a uma outra palavra. Geralmente, o que dá origem a substantivo ou a adjetivos no hebraico são os verbos. Então, os verbos são algo dominante na língua hebraica, porque a língua hebraica, ela é uma língua de ação, ela é uma língua de ação e reação. Então, por isso que os verbos, eles são prevalecentes, devido à questão também, a maneira como se via todo esse relacionamento com o eterno, com o próximo, tudo girava em torno de ação, não apenas em emoção ou sentimento, mas além da questão racional e emocional, havia também a questão da atitude, da ação, não era algo meramente abstrato, algo sem prática, mas era algo prático. Então, a própria língua hebraica, ela enfatiza bastante a importância
dos verbos, das ações, daquilo que é realizado na prática. E essa palavra, então, ela dá origem ao substantivo ivri. Ivri, que significa ivri? É uma palavra até parecida com o que nós temos em português. Uma transliteração um pouco modificada, mas pouco parecida, que seria hebreu. E o que significa hebreu? Bom, avar significa atravessar, significa passar, significa ir além. Nós temos até uma outra definição interessante dessa palavra avar, que seria aquele que é do outro lado. Isso é muito interessante, porque ser hebreu é justamente isso. É aquele que é do outro lado, é aquele que é oposto àquilo que desagrada ao Eterno, né? E para isso, nós precisamos, muitas vezes, passar alguns obstáculos que tentam nos limitar. Enquanto a palavra Egito, ela traz a ideia de limite, de prisão, que seria a palavra Mitzrayim, ela vem da palavra tsar, que significa justamente isso, prender, limitar, reter. A palavra ivri, ela tem significado oposto, ao contrário. Ou seja, mesmo que o povo ainda estava no Egito, mesmo estando ainda no Egito, eles carregavam o nome de hebreu, de ivri. Por quê? Porque justamente muitos ali não haviam ainda perdido a sua esperança, a sua identidade, e clamavam por uma libertação. Então, mais tarde, sendo libertos, atravessaram mais uma vez esse obstáculo, o obstáculo do Egito. Então, atravessar o Jordão não era apenas uma questão geográfica. Atravessar o Jordão falava de uma identidade. De uma identidade, nesse caso, quem era este povo? Quem é este povo? Quem somos nós? Ou seja, aquele que atravessa, aquele que vai para além dos limites do Egito. Então, atravessar o Rio Jordão era de grande importância, porque serviria tanto como memorial, como nós vamos ver daqui a pouco, quanto também da identidade espiritual de um povo. E, paralelo a isso, nós temos justamente, mas antes de comentar sobre esse texto de Josué, no capítulo 4, versículo 3 a 9, que está atrelado a isso, a essa questão, nós vamos observar que eles atravessaram essa região ou esse local justamente num período de grande cheia. E, segundo aí os sábios, Israel atravessou nesse período, tanto no período de cheia do Jordão, quanto no local mais fundo dessa região. Pois havia outros locais, como, por exemplo, o Val de Jaboque, que era um braço do Jordão, onde, inclusive, o próprio Yaakov atravessou, sem precisar ali de mais nada a não ser atravessar a pé, ou seja, porque era algo raso. Por que o Eterno não direcionou para aquela região, mas para um local mais profundo? Então, o Eterno, ele sabe como guiar o seu povo. Às vezes, aquilo que parece ser um grande obstáculo para nossas vidas, na realidade, dali é que surge um grande milagre. É onde a nossa fé ela vai ser mais edificada ainda. Ela vai ser estimulada como uma semente. Ela vai ser trabalhada, assim, realmente como a nossa fé ela precisa, como uma semente que é plantada em boa terra, é regada, cuidada, tem todos os critérios usados para que ela produza bem, assim a nossa fé. Então, atravessar essas tribos, elas não poderiam deixar de atravessar o Jordão. Por isso que, quando Moshe ouviu eles falando e não nos faça passar o Jordão,
Moshe, ele questionou essa questão, porque atravessar o Jordão não era apenas atravessar mais um lugar, mas tinha a ver com uma mensagem divina que Deus queria implantar no coração de cada tribo e também quer implantar em nossos corações a cada dia. Então, Josué, no capítulo 4, vai falar sobre esse episódio. Versículo 3 em diante diz assim: E mandei-lhes dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Nós vamos ver os versículos um pouco mais abaixo. E chamou, pois, Josué 12 homens. Isso é muito interessante, por quê? Porque eram representantes, então, das 12 tribos. Então, as duas tribos, no caso, as duas tribos e meia, elas não podiam ficar de fora desse acontecimento, porque as 12 pedras que nós vamos ver aqui, pedras que foram postas no Jordão e pedras que foram tiradas do Jordão. Então, tinha que ser 12 exatamente, justamente porque aquelas pedras representavam algo na vida dos filhos de Israel, assim como também em nossas vidas. Então, ele vai dizer que os 12 homens deveriam, que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do eterno vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Quando o censo ele havia sido feito, ele foi feito de todas as tribos. O que isso significa? Tanto essas pedras, representando todas as tribos, e o censo. Justamente fala de uma união, uma conexão entre cada tribo, entre cada indivíduo que pertencia a cada tribo. Ou seja, uma conexão estreita, em que o Eterno ele estava presente nessa união, nessa conexão. Por isso que o salmista, no Salmo 133, ele fala justamente isso. Ele fala que ali o Eterno derrama a sua bênção. O quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba, da gola, das vestes ali de Arão. Ou seja, é interessante, né? A cabeça, o controle. A cabeça ela é composta de várias coisas unidas e trabalhando juntas, essas coisas trabalhando de maneira muito harmoniosa, como os olhos, a boca, os ouvidos, ou seja, toda essa região conectada. Qualquer coisa que se desconectar gera uma deficiência, alguma dificuldade nesse funcionamento, né, dessa estrutura. Então, que nós possamos valorizar essa união, que nós possamos valorizar, como Shaul Hachalia mesmo, ele fala que a congregação do Mashiach é como um corpo, que cada membro está ligado ao outro, e mesmo o menor, ele é tão importante quanto o membro que parece ter maior destaque. Ou seja, a valorização de todos. Então, ele, no versículo 6 e 7, ele diz assim: para que isso seja por sinal. Olha só, isso aqui é interessante. Ele fala de sinal. Para que isto seja por sinal entre vós. Entre vós. A palavra betor, em hebraico, no meio de vós. Alguns traduzem, os sábios, no caso, traduzem até de uma maneira mais profunda, a palavra betor, que significa dentro de vós. Ou seja, quando a união, o Eterno, então, habita dentro de nós. Ele diz, por sinal, a palavra ot, que aparece aqui, onde aparece três letras,
que elas são letras importantíssimas. Aliás, todas as letras hebraicas são importantíssimas, mas essas letras, elas têm maior destaque em relação a alguns significados, ou maiores destaques em alguns significados, que seria o Aleph. O Aleph é o símbolo da força, por isso que ele é a primeira consoante do alfabeto hebraico. O Vav. O Vav é usado como conexão, quando a gente conecta uma palavra a outra, né? Seria o nosso E, quando a gente fala é, hom, é, homem e mulher, aí a gente tem o Vav ali no meio entre as palavras. Ish, Ve, Ishá, Ve, Ve significa E, ou seja, está conectando uma palavra a outra. Então, seria a letra da conexão. O Tav, ele seria a última letra do alfabeto hebraico. E a palavra Tav, ela significa marca, assinatura, ou seja, isso seria por sinal, né? Aleph, V, ou aliás, Vav e Tav, dentro de nós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, o que significam estas pedras? Ou seja, que pedras? As pedras que seriam tiradas do Jordão. As pedras que antes estavam submersas pelas águas, agora seriam retiradas do Jordão e estariam do outro lado do acampamento. Então, essas pedras teriam significado. O próprio texto já diz isso, que a pergunta das gerações posteriores seria justamente essa: transmitir a ideia de continuidade, de um significado que não se apagaria, e como não se apagou até os nossos dias, e nunca se apagará. Então, o que significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Eterno, passando pelo meio do Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim, essas pedras serão para sempre. Não é apenas em uma geração, duas, três, quatro, cinco, mas é para sempre, como tem servido também para nós, como serve para nós. Por isso nós estamos comentando sobre elas aqui também, porque elas trazem algo relacionado a nós, a uma continuidade ininterrupta. Então serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Ou seja, por quê? Porque cada pedra representa uma tribo que compõe o povo de Israel. Então não eram meramente pedras em si. Bem, verdade é que eram pedras, mas essas pedras representavam algo mais profundo. E por que pedras? Isso é muito interessante, porque as pedras na antiguidade elas eram usadas de maneira maiormente para construções, geralmente construções mais pesadas, como muralhas para proteger as muralhas de cidades, estruturas mais fortes, fortalezas. Então as pedras falam de algo sólido, algo forte, algo que não se degrada com facilidade como outro material. Quando o Eterno fez uma aliança com os filhos, essa aliança foi feita em pedras, cravando-se as palavras do Eterno nessas pedras, simbolizando as nossas vidas, que a palavra do Eterno precisa estar cravada em nós, passa a intempérie que for, mas essas palavras elas nunca podem se apagar. Então que nós possamos ser essas pedras firmes, como disse Shaul Hachalia, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Eterno, sabendo do que o vosso galardão no Eterno não é vão, a nossa obra no Eterno não é vã. Então, que nós possamos nos manter firmes quando, porventura, vier o desânimo. Lembre-se que nós somos como pedras, e que essas pedras, elas são, como disse Pedro, pedras vivas. Então, essas pedras, aqui no versículo de número 8,
ele continua dizendo assim: fizeram, pois, filhos de Israel, assim como Yahushua tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão. Então, essa expressão aqui usada é como está no hebraico mesmo, ou seja, do meio do Jordão. Então, essas pedras estavam no Jordão e foram postas do outro lado, como o Eterno dissera a Yehoshua. Então, Yehoshua só fez aquilo que o Eterno lhe orientou, assim como Moshe fazia. Por isso que lá em Yehoshua 1:5 diz que assim como eu fui com Moshe, assim serei contigo. Não te desampararei, não te deixarei, nem te desampararei. Então, ele fazia de acordo com a orientação que o Eterno determinava. Logo, como foi uma determinação do Eterno com relação a essas pedras, dentro desse aspecto da travessia do Rio Jordão, então era de grande e é de grande importância essa travessia. Segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali, ou seja, do outro lado do Jordão, que, que se tornou o acampamento de Israel, conhecido como Gilgal. Gilgal tem um significado de revolver, né? Revolver, que vem da palavra galgal, que significa roda. Aí ele, no versículo 9, ele continua dizendo: levantou Yehoshua 12 também, ou seja, também, aí agora vai falar de representações de outras pedras, representando também as 12 tribos. Levantou Yehoshua também 12 pedras no meio do Jordão. Então, no versículo 8, nós temos pedras do meio do Jordão. Essas foram postas do outro lado do Jordão. No versículo 9, nós temos agora 12 pedras que foram postas no meio do Jordão. De onde vieram essas pedras? Do deserto. Foram colocadas ali no meio do Jordão, no lugar daquelas 12 pedras que foram postas do outro lado do Jordão. Isso tem um significado muito importante. Aí ele diz, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levavam a Arca da Aliança. E ali estão até o dia de hoje. Então, nós temos dois tipos de pedras aqui, mas todos os dois tipos representam um único povo. O símbolo, ele retrata coisas distintas e continuadas. Então, as pedras que foram tiradas do Jordão, elas antes estavam submersas, mas elas foram tiradas do Jordão. As pedras que estavam no deserto, elas foram postas no Jordão. Quando as águas seguiram seu curso natural, depois daquela travessia, tendo colocado as pedras ali, essas águas vão submergir essas pedras. Então, nós vemos aqui uma espécie de imersão, teve lá. Então, fala dessa nova temporada para os filhos de Israel, desse novo momento para os filhos de Israel, em que, representando que a velha vida do Egito do deserto foram submersas, tendo agora uma nova vida em Canaã. Por isso as pedras que foram tiradas do Jordão, que antes estavam cobertas, agora elas estavam descobertas, mas antes elas estavam nas águas, representando purificação. Então, fica essa mensagem para as nossas vidas e que nós sejamos pedras vivas e sirvamos como memorial para aqueles que buscam alguma orientação, alguma palavra do Eterno para as suas vidas. Então, que o Eterno continue vos abençoando. Um shalom novamente ao Rabino Shai, a sua esposa Haverá Malka,
aos demais líderes, que o Eterno continue vos abençoando grandemente. Agradeço por esse momento. Shalom a todos. Shalom, Morimoshi, que maravilha, né? Que belas explicações referentes ao assunto. A gente fica de babador na boca, né? Essas explicações maravilhosas aí, tá bom? O Eterno Amém. abençoe sempre. Pode cancelar a gravação.